estar colocando as nossas vidas diante do Senhor. Amém? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Neste rio está, neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu
Senhor, entoar louvores a Ti, louvores de adoração, de gratidão a Ti, porque só Tu, Senhor, és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, sedentos, Senhor, sedentos de Ti, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado por esses louvores que foram entoados a Ti, que o Senhor esteja recebendo, ó Pai, como forma de gratidão. E agora pedimos a Ti, Senhor Deus, usa a vida do Teu servo para falar conosco, Senhor Deus. Fala conosco, ó Pai, nós queremos e precisamos ouvir a Tua voz, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos ouvir. Te louvamos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Frio aí? Frio? Calor? É porque tá tudo aqui na nossa cabeça. Tá tudo aqui, ó. Eu tô de cabeça fresca. Minhas placas estão refrigeradas. Vocês querem um gritinho aí? Não? Um faz assim, ó, o outro faz assim. Desliga o ventilador aí, Arnaldo. Pega a porta, a porta. Tá ventando muito aqui na Glória a cabeça. Deus. Semanas. Irmão, Roberto, amor, cabelo dele. Glória a Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus, né? Estamos aqui mais uma vez. Graças a Deus. Que Deus tem nos dado a vitória, né? Eu e o Luiz Mateus não combinamos, né? Mas a picóia é igualzinha. A dele deve ser a pequena e a minha média, né? E o braço foi diferente. O dele é o esquerdo e o meu é o direito, né? Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, né, que oraram pela minha vida. Na terça-feira passada nós tomamos uma queda de moto, mas hoje nós já estamos aqui. Eu louvo a Deus que Ele preparou tudo, irmãos, né? Na hora que eu caí da moto, com a minha esposa, ia passando duas viaturas da Romo, não sei que é Honda Ostensiva Municipal. E eles deram ali toda a assistência ali, ficaram falando com a gente, conversando, né? E até guardaram a minha moto no pátio deles, lá na garagem deles, que ontem meu filho foi lá buscar. Depois que eles deram aquela assistência toda, aí nós nos apresentamos, né? Porque nós já fomos funcionário público, e a minha irmã ainda continua sendo funcionário público. E depois de aposentado, eu continuei fazendo alguns trabalhos de segurança, juntamente com os subtenentes da Guarda Municipal. Mas depois de tudo resolvido, a gente se apresentou e deu tudo certo para a glória de Deus, né? Só eu que fraturei o ombro, a minha esposa teve algumas escoriações, né? Mas ela reclama de dor, né? Ela reclama de dor todos os dias, por enquanto, mas a gente está louvando a Deus para que venha tirar essas dores dela para a glória de Deus. Bom, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos o Salmo 91, salmo bem conhecido. E glória a Deus, deu até para tocar o carrão, né, hoje. Mas sabe que domingo que vai tocar o carrão é o Marquinho? Não é não, Marquinho? Ô, Marquinho. Aí eu só ficava só no tic-tic-tic, só no chocalhinho. Glória a Deus. Vamos ler esse salmo todinho, são 16 versículos, né? E é bom a gente ler a palavra de Deus, que alimenta a nossa alma. Esse salmo 91, ele traz um título aqui que fala
a segurança daquele que se acolhe em Deus. Quantos aqui se acolheram em Deus? Amém? Eu também me acolhi em Deus. Foi a melhor coisa, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi escolher Deus, para andar com Deus, né? Outrora nós andávamos desgarrados, mas o Senhor, Ele tirou as vendas dos nossos olhos, tirou as escamas, como diz aquele louvor, tirou as escamas dos meus olhos, filho de Davi. E hoje nós estamos aqui. Encontraram? Amém? Vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em um retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado e querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, ó Deus, por nos dar graça para estarmos aqui, por passar pelo dia a qual, quando nós estávamos dormindo, tu preparou este dia para nós, e nós, ao acordar, nós pedimos da tua graça para passar por este dia, e tu derramou da tua graça sobre nós, porque só tu sabia, ó Deus, o que nós íamos passar. Por isso tu nos deu o que era preciso para que nós pudéssemos chegar até aqui. Somos gratos a ti, glorificamos e exaltamos o teu nome, porque tu és Deus, o Criador de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, no olhar, no pensar, no falar e no atuar. Toma nas tuas mãos a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Cada família representada, ó Deus. Também te apresentamos, ó Pai querido, as tias que estão lá em cima na classinha, com as crianças, com os adolescentes, falando do teu amor e das tuas maravilhas, ensinando as crianças ao caminho que devem andar, Senhor. Somos muito gratos a ti, porque tu preparou este lugar, tu preparou esta noite, para que nós estivéssemos aqui aprendendo mais de ti, nos fortalecendo na tua força e no teu poder. Visita cada lar aqui representado, vai curando, Senhor, vai libertando, vai fazendo o teu querer, Senhor. Te peço calcificação nos meus ossos, nos ossos do Mateus, a sua cirurgia, que tu venha, Deus, dar uma cura rápida, uma cura que vem de ti, Senhor, porque nós sabemos que somente tu, ó Deus, é quem pode fazer isso. Se nós estamos aqui é porque tu nos trouxe até aqui, tu fez isso acontecer, mas tu nos livrou de algo pior, Senhor. Nos ajuda, porque nós queremos te louvar, te adorar, engrandecer o teu santo nome e levar as pessoas as boas novas aos quebrantados de coração. Em nome de Jesus, faz de mim um instrumento afinado nas tuas mãos e venha nos encher nesta noite com o teu poder e a tua glória, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Glória a Deus.
Louvado seja Deus, né, irmãos? Esse salmo bem conhecido, né? Até quem não é cristão, né, tem a Bíblia aberta. Eu lembro que quando eu era pequeno, na minha casa tinha uma cômoda, e na cômoda tinha a Bíblia. E o Salmo 91, 23, minha mãe sempre abria lá. As páginas ficavam até amarelas, né? Então fica aberto naquela página lá. Mas hoje a gente sabe que ele é o que nos traz fortaleza, né? A palavra de Deus, ela nos fortalece. A gente estava falando para uma senhora que nós temos que ler a palavra, né? Se alimentar da palavra, porque a palavra é que alimenta a nossa alma. Existe uma luta em nós, né? Entre a carne e a alma, né? E o que tiver mais fortalecido é o que vai vencer. Né? Se a carne estiver cheia das coisas do mundo, a carne prevalece. Por isso nós temos que ler a palavra de Deus, ouvir louvores, declarar que o Senhor é Deus na nossa vida para vencer esta batalha. Inclusive, se esconder aqui nesse esconderijo do Altíssimo, né? Que é o melhor esconderijo, tá? Aqueles que confiam plenamente no Senhor podem desfrutar de sua total segurança, isto é, seu livramento não é apenas físico, mas também espiritual, já que nos protege de tantas investidas malignas, como injustiças e angústia deste mundo. O Senhor nos protege. Tem testemunho de irmãos, que pessoas se levantaram contra ele, e ele nem ficou sabendo, mas o próprio Deus deu um livramento, o próprio Deus tratou de agir, né? Quando as pessoas se levantam contra nós, não devemos ficar preocupados, nem rebater, né? Que é a nossa natureza, né, irmão? Se pisar no meu carro, o negócio fica ruim, não precisa. Pensa, só pensa, não vai para cima, não. Só pensa e deixa que Deus vai cuidar. Deus, ele continua cuidando de cada um de nós, mesmo nós sendo falhos, irmãos. Deus, ele continua sendo fiel, porque ele conhece o som dos nossos corações, sabe que realmente nós estamos buscando refúgio nele, proteção nele, porque nós sabemos que somente ele é que pode nos guiar. Nos dias de hoje, irmãos, somente a direção de Deus para nós prosseguir nesta terra de viventes. Senão, irmãos, vai fazer como a palavra de Deus, nós vamos nos embaraçar. E o apóstolo Paulo, ele falou que aquele soldado que milita o bom combate, ele não tem que se embaraçar nas coisas do mundo, mas ele só se embaraça se Deus não tiver no controle da vida dele. Mas sabemos que nós podemos desfrutar dessa total segurança. Louvado seja Deus, que ele nos protege. O Altíssimo tem especial cuidado com aqueles que praticam a sua vontade e se esforçam para lhe agradar, né? Ainda bem que o Senhor, ele sonda os nossos corações, ele sabe quem realmente se esforça. Nós temos que nos esforçar. Não precisa dizer se você conhece alguém que, meu irmão, estou querendo parar de fumar. Antes eu comprava 2 maços, hoje eu só compro um. Eu quero parar de fumar, se esforça, não compra nenhum maço, né? Deixa os maços para lá, porque se você continuar comprando, você vai continuar fumando, né? E se você pedir para Deus te libertar, com certeza Ele vai te libertar, né? Eu me lembro que eu era viciado em maconha, né? Então, de manhã cedo eu acordava fumando maconha na hora do almoço, hora da janta, então maconha direto. E um dia eu comecei a servir a Cristo, né? Você serve a Cristo, o seu vício não sai. Alguns até Deus tira da hora para outra, mas o meu não, eu ainda fiquei uns 2 meses. E teve uma vez que eu estava fumando e eu tossia, aí apagava, aí eu parava de tossir. Aí estava eu e meu primo, aí eu acendia, dava um tapa, não pega, e tossia, aí apagava e eu parava de tossir. Aí eu falei para o meu primo, Moreno, eu creio que isso aqui não serve mais para mim. Aí a partir daquele dia nunca mais eu botei na boca, porque eu vi que aquilo não servia mais para mim. E Deus estava nos limpando, estava tirando. Por quê? Porque a gente queríamos isso, nós queríamos
fazer a diferença, nós queríamos que o Senhor viesse mesmo, tirar tudo aquilo, porque certa vez eu dobrei os meus joelhos no chão sem conhecer a Deus e falei: Deus, se tu é Deus, Deus dos crentes que opera maravilhas, tira tudo que me atrapalha de servir. E aquilo era uma coisa que me atrapalhava de servir a Deus, e Ele realmente tirou, porque Ele é fiel, Ele é aquele que nos guarda, né? Quem lhe obedece possui paz, tá? Pois tem a garantia de que, mesmo diante de grandes dificuldades, Deus o livrará. Romanos capítulo 8, verso 38 e o 39, olha só. Romanos 8, 38, bem conhecido também, vai dizer assim, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Você pode ter tudo aquilo ali, mas aquilo ali não vai te separar do amor de Deus, tá? Paulo aqui, ele estava convicto, irmão, de que a nossa união com o Senhor Jesus, por intermédio da fé, nos faz triunfar sobre tudo, sobre a morte, sobre os principados, sobre as potestades, porque Deus triunfou, Jesus triunfou sobre todo o mal ali na cruz do Calvário. E por esse motivo, o apóstolo deixa claro nesses 2 versículos que não há absolutamente nada que possa nos afastar do amor de Deus, irmãos. Não existe nada, tá? A não ser que sejamos negligentes, né? Com a nossa fé, com a nossa comunhão com Deus. Portanto, os que perderam a salvação jamais poderão dizer que a causa foi a falta do amor de Deus ou as lutas que lhes sobrevieram. Os únicos que podem nos separar de Deus somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos, mediante nossas más escolhas, né? A partir de hoje eu não quero mais. Eu já vi gente falar isso. Certa pessoa, ele falou assim: eu não quero esse Deus, eu prefiro servir o diabo. O problema é que eu não posso fazer nada. A palavra foi lançada, a semente foi lançada, né? Ele ouviu e tomou a decisão errada. Eu louvo a Deus, irmãos, que ele ainda está vivo, né? Ele ainda está vivo. Depois dessa escolha que ele fez, essa pessoa, ele ficou 9 anos na cadeia, saiu agora. Graças a Deus que ele está trabalhando, né? Mas ainda lhe falta alguma coisa, né? Para que nem aquele jovem que foi falar com Jesus, né? Você faz isso, eu falo, mas ainda lhe falta alguma coisa, mas nós temos essa esperança de que Deus vai trabalhar no coração dele, Deus vai fazer com que ele venha entender que ele precisa de Deus. A Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus, e nós precisamos de Deus, né? Nós louvamos a Deus, irmãos, que foram abertos nossos olhos, que nós podemos compreender isso a tempo, né? E hoje temos que proclamar esse Evangelho para falar para as outras pessoas, porque muitas pessoas que acham que andam com Cristo, acham que tem Cristo, né? Mas na realidade não tem, cada dia mais se afastam da presença de Deus. Tem um seminário apologético, Natanael Rinaldi, lá em Santos, na Igreja Evangélica da Paz, e eu estava escutando a pregação do pastor hoje de manhã, e ele falava de algumas igrejas que estão implantando o M12, né, o G12, e ele foi falando de onde vem aquilo, de onde vem aqueles ensinos, aquelas coisas todas do M12 e G12, né? Na realidade nasceu o G12, e aí o nosso irmão, não é o nosso irmão Renê aqui não, é o outro Renê, ele colocou M12, né, para dizer que é diferente do G12, mas a situação é a mesma e é bem diabólica, né? E o negócio, irmãos, que eles conseguem, falar com as pessoas, e as pessoas, elas
se você vai falar com elas, elas não aceitam a sua opinião. Elas querem saber daquilo que ele falou, do que ele tem colocado. É complicado, né, irmãos? Mas louva a Deus que nós temos que pregar a verdade que liberta. Né? A verdade, irmão, quando você ouve a verdade, se alguém quer falar alguma coisa, você ouve e você pega a Bíblia e vai conferir. Eu trabalhava numa rádio que, na maioria do tempo, eu era o sonoplasta. Então tinha vários programadores, vários pastores, várias denominações. Aí o pastor Arnaldo pregava uma palavra, daqui a pouco o pastor Renê pregava outra, aí o pastor Luiz pregava outra, e daqui a pouco o telefone não parava de tocar. Poxa, mas o pastor falou uma coisa, o outro falou a outra, e eu falava, e o que é que está escrito na Bíblia? Ah, na Bíblia está assim. Você falou, então, irmão, é o que está escrito na Bíblia, irmão. Nós temos que ir pelo que está escrito na Bíblia, não por pessoas que lêem um versículo e não lê o texto, não lê o contexto e falam o que ele quer falar para lhe favorecer alguma coisa. Nós temos que fazer a exegese do texto para entender o que o autor está querendo. Aqui o autor está falando que aqueles que confiam plenamente no Senhor podem desfrutar de total confiança. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Irmãos, ontem o menino ministrou louvor numa igreja que eu fui ontem, e ele falou assim, irmãos, eu estou aqui alegre, estou feliz, estou contente, glorificando a Deus. Ontem a minha mãezinha foi atropelada pelo carro, quebrou as duas pernas, teve traumatismo craniano, mas as pessoas não conseguem entender que eu louvo e glorifico a Deus. Não é coisa de doido, irmão? Coisa de doido, irmãos. Porque a confiança está em Deus. Quebrou a perna, quebrou, traumatismo craniano, mas Deus está no controle de todas as coisas. Esses dias eu coloquei no grupo de oração, orar pelo nosso irmão Alcides. O irmão Alcides falou comigo, obrigado, irmão. Quando pensou que não, eu vi lá, o irmão Alcides partiu para a glória. Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Nós glorificamos, ele conseguiu, agora nós temos que batalhar para conseguir também. E essa é a esperança nossa, de estarmos juntos, mais uma vez, louvando e glorificando a Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2, vai falar também, né, daqueles que obedecem, que possuem paz, têm garantia, né, mesmo diante a lutas, dificuldade. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2 e 3, vai dizer assim, vou ler um também. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada como também o é entre vós. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno, né? O apóstolo Paulo pede aqui para rogar por ele. Por quê? Porque são muitas adversidades, né? Por isso que a igreja ora um pelos outros, né? Aqui eu não falo assim, irmão, vocês orem por mim, porque nós pastores passamos, não, irmão, cada um, eu oro por vocês, vocês oram por mim, porque a luta é para todos. Aqueles que fazem a obra de Deus, aqueles que estão na presença de Deus, a luta é intensa, né? Um mais, outros menos, mas todos nós vamos suportar a nossa luta, porque Deus é o que está conosco, nós temos confiança nele, né? É por isso que Paulo pedia à igreja que orasse por ele e por seus companheiros. Desta forma, eles seriam guardados dos homens perversos e ainda levariam a palavra de Deus aos aflitos, sem sofrer nenhum empecilho. A oração abre porta, sustenta espiritualmente a obra e os servos de Deus, frustra o projeto do diabo e promove o avivamento do Espírito Santo na igreja. Deus é o que guarda do maligno, né? Satanás nunca desistirá dos seus objetivos, né, contra a nossa vida, ele não vai desistir não, irmão, né? Por isso nós temos que estar aí, empunhando aí a espada aí, né? Impedir, ele não vai,
impedir que as pessoas se convertam ao Senhor, ele vai tentar isso, vai derrubar os que estão na fé, e para isso ele surge com todo tipo de tentação, perseguição e injustiça. Porém, Deus protege aqueles que são seus, não permite que mal algum os atinja. Deus nos guarda. Bom, eu sempre falo assim, a gente tem que estar preocupado em pregar a palavra de Deus, né? Não devemos perder tempo com lamento. O inimigo não é problema nosso. Deixa que Deus trata com ele. Deixa que Deus nos guarda. Nós temos que fazer a obra. 1 Coríntios, voltando um pouquinho, capítulo 10, verso 13. Vai dizer assim, ó: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Deus é fiel. Por meio do seu Jesus, o Altíssimo estabeleceu um pacto entre eu, você e Deus, né? Com isso, o ser humano assume seus deveres como cristão, como eu estava falando. A gente tem que fazer o que tem que fazer, é pregar as boas novas. Pastor, Deus me chamou, eu não sei o que eu faço, é para mim tocar, é para mim... Não, irmão, é para pregar o Evangelho de Cristo, é para levar as boas novas de Cristo. Tocar, cantar, ficar na porta, fazer isso aí já é outro assunto, né? O negócio é proclamar as boas novas aos que quebrantados de coração e levar o Evangelho, irmão. Não tem outra coisa. Mas não é só o pastor que lê, não, é todos nós estamos engajados nisso, né? Por isso que nós temos uma Bíblia para a gente ler, aprender e levar isso para as pessoas. Irmãos, eu estava falando para a senhorinha ontem, que nem por exemplo aqui agora, nós lemos o Salmo 91, é a palavra de Deus. Irmão, amém, glória a Deus. Se nós fôssemos embora, nós estaremos fortalecidos, porque é a palavra de Deus que nós lemos, e quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos enche de força para prosseguir, né? Tem uma música do Armando Filho que ele fala, e lendo a palavra de Deus, a força ela retorna. Quando você lê a palavra de Deus, você se revigora, você se fortalece, porque a palavra de Deus é que nos enche, nos dá graça, força e sabedoria. Isso não significa que não sofrerá tentações ou lutas, e sim, que enfrentará somente as que for capaz de suportar e vencer. Afinal, sendo o Senhor fiel e justo, não permitiria nenhuma circunstância de dor acima da capacidade que temos de aguentar. Por isso, quem acredita que pode justificar seus erros e suas fraquezas na sua humanidade e no argumento que Deus sabe e entende, se engana. A tentação que nos sobrevém é avaliada por ele e permitida dentro de um grau e de um limite que o justo possa resistir. Aqueles que cedem, caem ou fazem porque deixaram de crer e depender do próprio Deus, né? Quando a gente depende, irmãos, as tentações vêm, as lutas vêm, e nós confiamos em Deus, nós vamos passar. Não vai vir nada com nós não podemos. A gente até fala assim, eu não aguento mais. Aí Deus fala assim, aguenta sim, aguenta. Não vai mais nada. Irmão, eu trabalhei, eu entreguei jornal, eu trabalhei em descarga de caminhão, né? E entreguei leite, não sei quem lembra da Leite Paulista, Leite Vigor. A gente botava as caixas aqui no ombro, né? As caixas eram em caixa, tem os em caixa. Então, na época, eu era mais novo, então eu pegava 4 caixas. Meu cunhado não, meu cunhado pegava 6. Né? Ele estava acostumado, não era força, era o jeito. Né? Ele tem que se agachar assim, sabe? E jogar a caixa para ela não derramar o leite. Então, a gente faz e acontece, irmãos. E nós vamos pegar o peso que a gente aguenta. A mesma coisa é o que vem contra nós. Deus não vai permitir que algo mais pesado venha nos atingir. Tudo que vem contra nós, Deus está no controle, Deus sabe que nós podemos passar por isso, mas nós temos que confiar no Senhor, porque é Ele que está no controle, é Ele que nos guarda, é Ele que faz tudo, irmãos. Sabe, quando o irmão lá falou que a mãe dele foi atropelada,
quebrou as duas pernas, teve traumatismo craniano. Eu fiquei falando, o que é a fratura no ombro, né? Não é nada, né, irmão? Mas a mãe dele está passando por isso, mas não é coisa assim que ela não possa passar. Ah, mas é uma senhora. Mas se ela está passando é porque Deus permitiu e ela aguenta passar por aqui. Nós temos que ver isso. Se o Mateus quebrou a clavícula, não foi o ombro, é porque ele aguenta passar por isso. Se fosse eu, já não aguentaria, viu, Mateus? Né? Fazer mais uma cirurgia, mas tu é rapaz novo, eu já estou chegando naquela idade mais ou menos que eu não entendo o que eu estou falando agora, mas eu estou aí. Né? Tudo que nós estamos passando é que nós vamos suportar, mas é o que Deus vai nos dar para a glória de Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Louvado seja Deus, esse Deus maravilhoso. Meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, vai dizer o versículo 2, né? Como escapar dos perigos da vida, mostrado diariamente nos noticiários, né, irmãos? Como que nós vamos escapar disso? Eu já ouvi falar que pessoas, tanto ouvir esses noticiários da televisão, nem saía de casa com medo. E disse que ela morava aqui pela Praia Grande, né? Não, com esses acontecimentos que está acontecendo aqui, principalmente aqui no bairro, aqui, aí que eu não saio de casa, né? Aí caiu um avião, né? Que aqui não tinha um negócio de aeroporto aqui, né? Caiu um avião na casa da mulher, a mulher morreu. Não adianta fugir, não adianta fugir, meu irmão. Deus está no controle de todas as coisas, a nossa vida já foi escrita, Deus sabe de todas as coisas, nós não devemos temer, nós somos de Cristo, né? Não devemos temer, por quê? Porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Louvado seja Deus. Viver tem sido uma árdua batalha e todos procuram se proteger de alguma forma. A única maneira de estar salvo de tantos males é ocupando o lugar mais seguro do universo. Onde que é esse lugar? É o esconderijo do Altíssimo, né? Você vê pessoas com guarda-costa, pessoas fazendo a sua segurança na cintura, pessoas com carro blindado. Eu conheci uma pessoa que ela tem posse, né? A gente fez segurança aí, e naquele dia ela passou de manhã no salão e falou assim, poxa, eu vou lá em São Paulo que eu vou blindar o meu carro. Ela foi, levou o carro, blindou, aí estava voltando de tardezinha, aí um congestionamento na pista, né, na estrada, e nesse congestionamento desce o pessoal da favela, né, dos morros do lado, e vem assaltar os carros, né, que param no congestionamento. Como ela tinha acabado de blindar o carro, quem blindou o carro fala que, caso tiver encurralado, né, não dá para sair com o carro, e a pessoa tiver com um revólver, você tem que ficar andando para frente e para trás. Por quê? Porque para não acertar o tiro no mesmo lugar. Se parar o carro, a pessoa põe o revólver no vidro e atira 2, 3 vezes, passa pelo vidro. E quando ele chegou lá no salão lá, nossa, o carro todo baleado. Botou o blindado e já testou, eu falei, rapaz, não sabe de nada, aconteceu isso, você falou, meu Deus. Mas a nossa segurança, irmão, está em Deus. A nossa segurança é Deus, nosso esconderijo é Deus, é Ele que nos guarda, é Ele que está no controle de todas as coisas, né? A pessoa não apenas desfruta do privilégio da sua proteção, como também descansa debaixo das suas asas. Quem tem o Senhor como seu Deus pode dizer como salmista, Ele é o meu refúgio, o meu abrigo inviolável. Isto é, enquanto todos os outros esconderijos são vulneráveis, Ele permanece intacto. E a minha fortaleza, pois enquanto as fortificações humanas são deterioradas pelo tempo ou destruídas pelos inimigos, o Todo-Poderoso mantém o seu poder eternamente. Tinha um povo, irmãos, que eles confiavam numa muralha, né? Essa muralha, agora me falhou a memória, eu não sei quanto de altura e quanto de largura, diz que em cima dessa largura tinha até casa, né? É a muralha de Jericó. Quantos já ouviram falar, né? O que aconteceu com a muralha de Jericó? Caiu, irmãos. Quem derrubou? Foi o grito do povo? Foi o povo dando volta? Não, foi o próprio Deus. Então não tem esconderijo melhor para mim e para você do que o esconderijo do Altíssimo? Não existe, irmão, não existe. Por isso que nós temos que nos refugiar no Senhor. O versículo 4 vai dizer, e Ele te cobrirá com as suas penas,
e debaixo das suas asas te confiará. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Show? Louvado seja Deus. Olha só, eu não sei quantos, se alguém já teve criação. Eu tive criação quando a gente era pequeno, nosso quintal era grande, a gente tinha um bocado de criação, era gambá, tinha pato, galinha, tinha um bocado, eu tive até aquele sagui, né? Soltava o sagui, aquele sagui, ele roubava as coisas da casa dos outros, ele estava nas cozinhas, roubava ovo, sabe? Um ladrãozinho aquele sagui. E o interessante é a galinha, até hoje nós temos galinha, que meu filho tem, inclusive até o carro matou uma hoje. Meu filho tem uma, a gente fala que é a fazendinha, né? O Luiz Matheus já viu lá, né? A fazendinha, né? Lá tem umas galinhas. E é muito interessante que as galinhas elas saem, elas vão lá para a porta da nossa casa, e quando alguém vem andando, os pintinhos eles correm tudo para debaixo dela. Ela faz assim, faz assim para cobrir. E se alguém tentar pegar os pintinhos dela, ela dá a vida, vamos dizer, ela dá a vida, né? E com uma postura humilde, o Altíssimo ele expressa o seu cuidado para conosco, né? Comparando-se ele com a figura de uma ave capaz de tudo para acolher e proteger os seus filhotes. Ele desce da sua posição de glória e se assemelha à nossa frágil condição humana, pois somos comparados a pintinhos. Debaixo de suas asas estamos intocáveis pelo mal, né? Se você virar uma página, duas páginas, no capítulo 36, verso 7 de Salmo 36, verso 7, olha só. Vai dizer assim: quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Que maravilha, né, irmãos? Saber que Deus, Ele nos guarda. Também Mateus 23, 27, agora para frente um pouquinho, Mateus 23, 37, vai dizer assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus filhos debaixo das asas, e tu não quiseste. É assim que Deus quer fazer com a gente, irmão, nos proteger. Se eu for falar para vocês, irmãos, que quando eu não era de Cristo, eu era inimigo de Deus, né? E Ele já nos guardava, porque quando eu aceitei a Cristo, Ele nos fez lembrar alguns acontecimentos. É você capotar dentro de um carro, todo mundo se machucar e você sair ileso. Todo mundo se machucou e eu saí ileso, né? Deus já nos guardava, e hoje então Ele continua nos guardando a cada um de nós. Louvado seja Deus. A verdade do Altíssimo, ainda vai dizer esse verso 4, né? A sua verdade será o teu escudo e broquel. Essa verdade se refere à fidelidade das promessas de Deus e pode ser comparado a um escudo e broquel, isto é, assim como um escudo é colocado entre o soldado e o inimigo, Ele promete se colocar entre nós e os perigos para nos proteger. Isso mostra que em Deus encontramos a fortaleza para nos abrigar, e em Sua palavra descansamos, pois sabemos que Ele nunca abandona os seus filhos nas adversidades. Né? Você pode até pensar: Deus me abandonou. Não, irmãos. Nós temos que saber, irmãos, sabe? É que muitas das vezes, irmãos, Deus Ele nos prepara
para tirar desta terra de vivente. E aí você vai passar por uma situação que você vai sair dessa terra. Né? O apóstolo Paulo ele falava isso. Viver é Cristo e morrer é lucro, irmão. Quando aquele ladrão ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, ele falou assim: Senhor, lembra de mim. Hoje eu estará no paraíso. Você está entendendo? Se nós fecharmos os olhos, o irmão Alcides partiu para a glória, está com o Senhor. Nós temos que batalhar. Nós ainda estamos aqui. Nós temos que batalhar, irmãos. Vocês não conheciam o irmão Alcides, né? Eu conheci. O irmão Alcides, ele tocava, ele aqui não, né, pastor? Ele tocava guitarra, os hinos da harpa, dedilhado, sabe, o Bruno? Tem, sabe? E aí ficava assim, ó, não precisava nem cantar, irmãos. Aí ele fazia a guitarra falar, eu pegava a bateria, quando o Luan não ia, ou quando o Luan ia, eu fazia contrabaixo, a gente ficava louvando a Deus. Eu tenho que permanecer, eu tenho que confiar em Deus, para que eu possa encontrar Ele de novo. Certa vez, eu estava sentado no hospital Santo Amaro, eu fui doar sangue. E quando meu pai morreu, eu não era cristão. Mas meu pai morreu, ele foi para o hospital, e do hospital ele foi para uma ambulância, e no meio do caminho a cirurgia deu errada, e o médico que fez a cirurgia estava no Guarujá, e ele tinha que ser levado para o Guarujá, para desfazer lá ou arrumar a cirurgia. E no meio do caminho ele faleceu. Então eu ficava: Senhor, meu pai foi salvo. Como é que foi a situação do meu pai? E eu estava nesse hospital Santo Amaro, quando de repente um grupo de pessoas evangelizando no hospital. E aí veio a lembrança, Deus fez eu lembrar do meu pai que ele teve no hospital. Depois disso, irmãos, quando eu estava na UTI, eu já tinha acordado. Eu já estava acordado na UTI, só que ainda estava na UTI. De repente aí eu estava naquele cochilo, né? Porque você dorme de dia, dorme de noite, não tem horário, né? Daqui a pouco põe lá um remédio lá e você dorme de novo, não sabe? Mas eu sei que era de madrugada, estava bastante silêncio. Tinha um homem lá dentro do hospital, orando por cada um que estava no leito, os leitos eram separados, né? Um leito aqui, aí fechado aqui, você não via quem estava lá, não é aqueles leitos abertos, o TI é tudo fechado. Inclusive tinha lá no canto lá que gritava: mãe. E eu falei assim: não adianta te chamar a tua mãe, ela não vai ouvir, clama por Jesus, e esse te ouve. E aí eu estava dormindo, aí eu acordei com aquele homem, eu senti assim a escuridão, né, que passou em frente à luz. Um homem que entrou lá no leito e começou a orar, e como eu não falava nada, aí ele orou e falou: aceita Jesus? Aí eu falei: aceito de novo, toda hora eu quero aceitar Jesus, não aceita. Ele foi embora, orou. Então, em todo momento tem pessoas pregando as boas novas aos quebrantados, aqueles, sabe, não importa, ele não sabe se é crente, ele vai pregar, e vai perguntar se quer Jesus. Nós temos a missionária Aline, hoje não, porque ela está afastada, porque ela está bem ruimzinha, assim, para trabalhar no que ela fazia. Ela trabalhava na emergência, depois ela foi para a UTI. E quantas almas ela ganhou ali na UTI, irmãos? Pessoas que não entravam lá na UTI, ela ia lá e pregava o Evangelho. Porque isso, Deus nos chamou para isso. Nós temos que nos esconder nessa proteção verdadeira que é Jesus Cristo. Olha só, o versículo 5 e 6 vai dizer: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Louvado seja os perigos da noite. Os perigos da noite, eles são diferentes do dia, viu, irmãos? Nossa, a noite é terrível. A noite é terrível. Louvado seja, nós glorificamos a Deus que Deus nos resgatou, porque a noite é um perigo, Mas o Onipotente, ele repele
todas as tentativas do mal sobre a vida daquele que nele crê. Né? Então você, que nem no domingo retrasado, eu vim de ônibus, depois o irmão me deu uma carona até ali o ponto, eu peguei um ônibus, desci no terminal, aí eu peguei outro ônibus em vez de ir para Santos, não reparei, ele foi, voltou lá para outro terminal. Aí eu fui andando depois, pegar outro ônibus, nossa, eu cheguei em casa quase 1h da manhã. Mas a gente não teme, mesmo andando à noite, mesmo à noite sendo um perigo, porque o Senhor está conosco, Ele nos guarda. Diante das lutas, os fiéis serão tentados a ter medo, inquietudes e dúvidas, mas ao depositarem a sua confiança em Deus, sairão ilesos de todo terror maligno. Né? O Senhor, o inimigo, ele quer colocar dúvida no teu coração, quer colocar medo, terror, mas o Senhor ele está conosco, não adianta isso, né? Ainda que eu morra, nele eu confiarei. É isso, irmãos. Você não importa, ainda que eu morra, no Senhor eu confiarei. Se essa luz se apagar, irmãos, estarei com o Senhor. Temos que ter essa convicção. O versículo 9 vai dizer: porque tu, ó Senhor, do Salmo 91, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Neste Salmo Todo-Poderoso é descrito com 4 títulos diferentes. Cada um mostra um aspecto peculiar da sua natureza e do seu caráter. Altíssimo denota sua grandeza e exaltação acima de qualquer perigo. Onipotente expressa o seu poder supremo para destruir os inimigos. Deus mostra que ele deve ser, né, adorado. Tá? Além disso, se refere à sua força e à sua verdade. E Senhor, que destaca o seu governo, a sua autoridade e o seu senhorio sobre todos. Irmãos, não tem que temer, temos que apenas adorar, glorificar, louvar esse Deus, que Ele é onisciente, onipotente, Ele é poderoso para nos guardar. E o mais interessante, irmãos, Ele guarda cada um de nós, presente, está em todos os lugares, né? E o versículo 10 vai dizer assim, do Salmo 91: nenhum mal te... Eita, ficou complicado aqui agora. Nenhum mal te sucederá. É complicado falar isso, hein? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, né? Quem senão o Altíssimo pode dar essa garantia ao ser humano? Somente Deus, né, irmãos? E somente Deus. A vida tem um traço marcante, a vulnerabilidade, e não importa a idade, classe social ou lugar onde se vive, tá? Por isso o íntimo do homem pulsa por segurança. Deus garante que nenhum mal sucederá aos seus filhos, mas isso não significa ausência de problema, pois situações críticas sobrevêm a todos, independentemente do credo religioso de cada um, né? Todo mundo vai ter problema, viu, irmão? Eu, você, o ateu, o espírita, né? Todos vão ter problema, mas o Senhor está conosco, é Ele que nos livra. Significa que nenhum mal os destruirá, mesmo que tente. Assim, embora as pessoas aos olhos humanos sejam iguais, elas se mostram diferentes umas das outras quando passam por aflições. Isto é, aquela que é fiel a Deus, por recorrer a Ele, recebe o livramento e os benefícios da sua fidelidade. Todas as experiências que ela passar irão contribuir para o seu amadurecimento espiritual e fortalecimento na fé. A pessoa infiel, no entanto, por se distanciar dele, de Deus, permanece em seus conflitos, né? Nós que estamos em Cristo, nós sabemos para onde vamos, né? Certa vez eu recebi uma carta, e essa carta eu olhei e falei: meu Deus, o que é isso? Dobrei meu joelho, orei, Deus deu a direção, né? Falei: meu Deus, o que é isso? Eu que nem agora na queda, eu caí, irmãos, caí. Aí eu falei: Jesus, me ajuda.
e Jesus me ajudou. Muito legal isso. Por quê? Porque quando eu caí, que eu tentei levantar, não consegui, mas eu falei, Jesus, me ajuda. E aí já vi, logo a Roma já veio, já estava tudo em cima. Ah, mas ele deixou de cair. Deixou, mas ele me ajudou a levantar. Porque Deus está conosco, irmão. Deus, ele nos ajuda. Sabe? O Senhor Deus, ele está conosco. Se nós não estivermos com Deus, irmãos, olha, nós não podemos murmurar. Sabe o que é murmurar? Caramba, Deus, poxa, eu ia ali fazer um negócio. Irmão, na realidade eu estava indo para o pouco a tempo tirar minha identidade. Porque eu preciso tirar minha identidade para visitar o meu filho, que ele está na colônia de férias. Né? Eu ia lá tirar a identidade. E eu caí de moto. Quem foi o culpado? Fui eu. Eu não atravessei do jeito que tinha que atravessar os trilhos. Né? Aí eu vou falar, poxa Deus, eu ia fazer um negócio depois, aí eu ia para a tua casa, que era uma terça-feira, depois eu ia vir para cá, que o tempo que eu ia no pouco a tempo, essas coisas todas, ia no fórum, tudo, pegar um antecedente criminal, né? Porque eu tive alguns problemas no passado, eu paguei esses problemas, eu falei para o pessoal lá, e falei assim, não, tu está falando que tu pagou a tua dívida, mas tu tem que trazer comprovado aqui, então vai lá no fórum, pega. Eu ia fazer tudo certo e depois ainda ia vir para cá. Poxa Deus, tu fez com que eu caísse, não fiz o que eu tinha. A pessoa reclamando, ia ser assim, né? Poxa Senhor, eu ia tirar a identidade, não tirei, eu ia pegar, não peguei, eu ia cultuar a noite, não me fui, estou todo. Não, glória a Deus, louvado seja Deus, irmão. Porque Deus está no controle. Eu não quero saber nem porquê, nem para que isso aconteceu. Eu até brinco com os irmãos aqui, né? Eu brinco com os irmãos, mas irmão. Na hora eu só dava risada, né? O guarda municipal, ele, pô, por que não dá risada? Porque eu consigo chorar. Quando eu tenho dor, eu dou risada. Eu não sei se alguém já teve cólica renal que fala, por causa de pedra nos rins. Eu rolava no chão e dava risada. Eu pedi para parar o ônibus, eu estava dentro de um ônibus, o ônibus começou a balançar, começava a doer. Aí teve uma hora que eu caí em cima da moça que estava do meu lado. Aí a mulher falou assim, motorista, para o ônibus que ele está morrendo aqui. Eu falei, não senhor, eu não estou morrendo aqui, não aguento de dor. Aí eu deitei no chão do ônibus. Deitei no chão do ônibus e comecei a dar risada. O motorista parou no posto, tinha um posto 2 ali da São Vicente, no Itararé. Ele parou ali, eu desci, os bombeiros vieram. Aí, quem é? O alemão que surfa aí e tal. Aí eu, mas quem foi? Estou com uma dor aqui. Eu falei assim, é cólica renal. Pode sentar aí e esperar a ambulância chegar. E eu dava risada. E todo mundo ia lá no posto que queria ver risada. Porque assim, a mesma coisa esse acidente. Eu dava risada. Eu não consigo chorar, fazer o quê? Porque o Senhor, Ele nos alegra, irmãos. Ele nos dá a confiança de que Ele está conosco. Não devemos murmurar, mas devemos glorificar a esse Deus maravilhoso. Olha só. O verso 14, para a gente terminar, vai dizer assim, porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Olha só, estarei com ele na angústia. O Senhor vai estar conosco, irmãos, em todo o tempo. Dela o tirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Maravilha, né? Aqui no verso 11 e 12, o Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Antes de falar do encarecidamente que nós amamos Ele, né? Ele dá ordem aos seus anjos. Anjos, irmãos, falando de anjo, eles são seres invisíveis, né, aos seres humanos. E foram criados pelo Todo-Poderoso, pelo Deus poderoso, para auxiliá-lo, tá? Eles têm poder e são designados para cumprir diversas missões, inclusive livrar e socorrer as pessoas. Portanto, se temos inimigos numerosos na terra, podemos sossegar a nossa alma, pois à nossa disposição temos também o exército dos céus para nos guardar, né? Aquela passagem é o Elias, não foi o Elias, foi o Eliseu?
Foi, hein, pastor? Foi o Eliseu? E o seu moço? Que o moço via tudo cercado, né? Eliseu, né? Eliseu estava cercado. O moço de Eliseu via só soldados cercados. E aí ele falou assim: e agora, senhor? E agora, profeta? E aí, estamos cercados. E aí Eliseu falou: não, moço, maior é que está conosco. Dá uma olhada. Aí não via nada. Aí o profeta falou assim: Senhor, abre os olhos dele para ele ver. Aí ele viu, cheio de anjos guardando ali. E aí depois vocês vão lá, procura lá no livro, lá que vocês vão ver essa história maravilhosa, né? O profeta podia ter exterminado todos, mas levou para o quartel todos aqueles homens que fez eles ficarem cegos, deu comida, água e mandou todo mundo embora, né? Porque é isso que Deus quer, irmãos. É isso que Deus quer conosco. Se na necessidade orarmos a Deus, Ele dará ordem aos seus anjos em nosso favor, né? É como eu falei, eu creio que aquela guarda-roupa lá, de imediato apareceu ali, irmãos, eram os anjos do Senhor ali, né? E ainda bem que eles tinham uma ronda ostensiva, né? Estavam na ronda mesmo, não estavam no quartel, né? E eles ali nos ajudaram. Encarecidamente me amou. O próprio Senhor faz promessas maravilhosas, mas elas não serão alcançadas por todas, e sim apenas por aqueles que se dedicam a amá-lo. Amar a Deus significa ter um desejo profundo de conhecê-lo e de agradar. Isso é amar a Deus. Como você agrada a Deus? Fazendo a obra dele, pregando o Evangelho, né? Dá vida. Você não quer dar vida? Pregar o Evangelho é vida. Quantas pessoas estão mortas aí, né? Aqui do lado tem pessoas mortas, ali tem pessoas mortas. Eles estão recebendo a vida, irmãos. Eles só não querem tomar uma posição. Mas com certeza o pastor prega, a pastora prega, eu prego, quem fica ali na porta prega. Eles vêm pedir água aqui, né? Eles ouvem a palavra aqui, ali, né? Outro dia, irmãos, tinha um senhorzinho ali na esquina, não sei quem já viu um senhorzinho, está até com uma caixinha, né? Pregando ali a palavra, com a Bíblia aberta, cantando o hino da água e pregando a palavra, trazendo vida, dando vida para essas pessoas. Mas aí as pessoas, é aquele negócio, irmão, um lança a semente, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, né? Muitos não querem. Inclusive, parece que teve um óbito, né? Semana que passou, né? Teve um óbito aí. Olha só, e conhecer vai muito além, né? E conhecer vai muito além de saber da sua existência ou ter informações de seus feitos. É ter intimidade, comunhão, um relacionamento de obediência sincera a Deus. As recompensas a quem se entrega ao Altíssimo são visíveis e se revelam por meio de uma vida longa, protegida, honrada e cheia de paz, além da certeza de que será respondida nos tempos de angústia. Essas pessoas recebem o maior de todos os prêmios, a salvação, né? Deus vai nos guardar, Deus vai nos dar força. Eu não sei se eu já falei aqui, eu fui funcionário público, eu fui metalúrgico, né? Trabalhei naquela antiga COSIPA, companhia, agora é em Minas, né? E a gente ganhava bem, irmãos. A gente, além de ganhar bem, a gente metia a mão no que era da empresa, né? E a gente, misericórdia, e não dava, irmãos. Aí sabe o que Deus fez quando Deus nos trouxe para Ele? Ele nos deixou desempregados. Foram 4 anos desempregados. Não faltava pão na mesa dos meninos, não faltava comida, sabe? Deus fazia com que as pessoas nos ajudassem em tudo. E eu fazendo a obra de Deus, buscando a Deus em todo o tempo, pregando o Evangelho. Por quê? Porque Deus, Ele supre as nossas necessidades. Deus está conosco, irmão. Nós temos que confiar. Sabe, eu já vi pessoas, irmãos, que, poxa, irmão, não vai dar para mim lá o dinheiro da gasolina. São pessoas que não confiam em Deus, irmãos. Se você está fazendo a obra de Deus, vai, irmão, vai e faça.
vai e faça, porque Deus, Ele vai estar contigo, Ele vai te ajudar, Ele sabe. Irmãos, você acha que Deus não sabe do que eu preciso? Tudo que eu precisar para fazer. Irmãos, ó, Deus me deu todo o equipamento para me colocar na rua e fazer evangelismo. Me deu, irmão, sabe o que é dar? Me deu. E a gente faz isso, irmãos, porque Deus sabe que nós vamos fazer, então Ele dá para a gente fazer. Né? O que é difícil, irmãos, é ter pessoas dispostas. Mas a Bíblia diz que a seara é grande, né? São poucos aqueles que vão trabalhar lá. São poucos aqueles que falam assim, não, irmão, vamos fazer, são poucos. Mas Deus está conosco, nos ajudando, nos guardando, nos livrando de todo o mal. O inimigo se levanta, mas cai. Nós estávamos com um trabalho numa praça, irmãos, e a gente dependia de um ponto de luz, porque pegar do outro lado da rua, haja cabo de energia, porque o ônibus passa, caminhão passa, carro passa, e ia estragar. Os meus cabos são finos. Tinha um irmão lá que tinha um cabo grosso, mas ele falou assim, não, para o ônibus ficar passando, não. Então a gente tinha a dependência da luz, tinha que pedir para a prefeitura. Quando eu fui na prefeitura, irmãos, quando eu fui funcionário público, eu conhecia todo mundo. E eu fui falar logo com o subprefeito que fala, né, dessas subprefeituras. Aí ele falou, não, quando você quiser pode vir aqui, traz um ofício escrito à mão, eu ia lá, fazia o ofício, entregava lá, mandava pôr o ponto de luz. Aí o senhor alguém não gostou, né? O inimigo da nossa zona não gostou, porque quando eu levei um ofício lá, agora é assim. Eu falei, cadê o fulano? Está aí? Não, e agora não adianta. Aí, para terminar a conversa, botaram a praça em obra. Agora está com uma obra lá para quebrar o piso lá que não acaba mais. Mas está pensando que parou a gente? Não parou. O Pedro é o meu guitarrista. Pedro, desce a extensão lá do segundo andar, vamos montar aqui na tua calçada e vamos fazer evangelismo aqui na tua calçada. Porque a gente não pode parar, irmãos. Nós fomos chamados para isso, para proclamar as boas novas ao Senhor, e isso nos faz com que nós nos escondemos no esconderijo do Altíssimo, que nos guarda e nos livra de todo mal, nos dá graça e sabedoria para pregar o Evangelho. Por isso que nós estamos aqui, para louvar e glorificar o nome de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Amém? Vamos agradecer a Deus? Curvem sua cabeça, clame ao Senhor, que Ele está aqui nesse lugar, por sua causa Ele está aqui. Não é porque o templo é bonito, não é porque isso nem aquilo, é por sua causa. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Pai querido, por esta oportunidade que Tu nos concedeu de nós estarmos aqui na Tua casa, para aprender mais de Ti, saber que Tu és o Altíssimo, que Tu nos guarda, que Tu nos livra, que Tu estás conosco em todos os tempos, em todos os momentos. Nós sabemos que Tu cuida até dos nossos, mesmo eles não estando andando no Teu caminho. Nós temos testemunho disso. Nós Te louvamos por quem Tu és, o Deus Criador de todas as coisas. Tudo foi feito por Ti e para Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti, porque tão encarecidamente, Senhor, Tu fez com que nós nos viéssemos aproximar de Ti. Tu tirou as escamas dos nossos olhos para que nós pudéssemos enxergar a verdade, e essa verdade nos libertou. Foram quebradas todas as cadeias e grilhões que estavam em nossas mãos, porque nós conhecemos a verdade, a Tua palavra. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor, que vieram na Tua casa Te louvar, Te adorar, juntamente comigo, aprender mais de Ti. Continua nos fortalecendo, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte a vaca no curral, só não pode faltar a Tua presença em nossas vidas. Continua curando, Senhor. Nos fortalece o nosso físico. Tira toda a dor do nosso físico, Senhor. Essa casa aqui é temporária, Senhor, mas enquanto nós estivermos nela, Senhor, dá força, Senhor, para que os nossos pés venham se apressar para pregar as boas novas aos quebrantados de coração.
Muito obrigado, Deus, por cada família aqui representada. Nos leva na tua paz, na tua segurança. Continua conosco, nos dando uma noite de sono reparador. Senhor, tu sabe como está difícil para dormir, Senhor, mas tu é aquele que nos faz dormir sossegado, tranquilamente, refrigerado, Senhor. Dá-nos esse sono reparador, esse sono de justo, e sendo da tua vontade, nos desperta para um novo amanhecer. Que a graça de Deus, a comunhão do Filho e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, e todos digam amém. Aplauda ao Senhor, irmão. Glória a Deus. Domingo 9h30 EBD e às 19h30 culto. Amém? Obrigado pela presença. Irmão Arnaldo, Irmão, eu quero falar com o irmão. tem um café aqui, viu, irmãos? Tem um cafezinho.
Uma mão, que é uma mão sem acerto. Vamos lá, volta. Não, tem esse aqui. Uma mão com açúcar. Ela não fica esperando tudo, ela vai será que eu levei aquele dia? A cega também. Obrigado. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Liguei tudo pra. O celular tá 1 hora e pouco gravando.